Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E claro, por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. A convidada do programa de hoje é a representante do Unicef no Brasil, Florence Bauer. Ela está no cargo desde 2017 e vai falar com a gente sobre os direitos de crianças e adolescentes e outras questões. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Marcos Tomás, da empresa paraibana de comunicação. Bruno Cássio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Leonardo Marinho, da TV Ceará. Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco. Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. E Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe. Eu quero agradecer a todos pela participação. Vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Florence, eu quero agradecer a sua participação e nós iniciamos agora com a pergunta, olha só. As pesquisas mostram, nos últimos anos, um aumento da pobreza e da situação de fome das crianças no Brasil. Como o Unicef avalia essa mudança da realidade brasileira, que havia conseguido retirar milhares de crianças da situação de extrema pobreza e agora volta a ter este triste cenário em nosso país? Olá, primeiro agradecer pelo convite, é um prazer estar com vocês, estar com todos os outros jornalistas, é um prazer estar com todas as pessoas que estão vindo para a gente. Então, eu acho que o que é importante é olhar assim também numa série histórica e ver que desde que o Brasil adotou o Estatuto da Criança e Adolescente, que a nível internacional foi adotada a Convenção sobre os Direitos da Criança, houve avanços assim muito importantes em muitos desses indicadores, na própria redução da pobreza, mas em outros indicadores também, na mortalidade infantil, por exemplo, o Brasil inclusive teve uma redução maior do que a média a nível global. Na questão da educação também, houve um aumento do acesso à educação que foi maior assim durante essas décadas do que o progresso a nível global, que também foi significativo. Então, tem uma evolução assim, diria importante, que relacionamos muito, inclusive, ao fato de reconhecer que as crianças e adolescentes têm direitos específicos de acordo com a Convenção Internacional e com o Estatuto da Criança e Adolescente, que acaba, inclusive, faz pouco de fazer 30 anos. Então, esse é esse panorama geral. Agora, nessa situação atual, o que a gente tem feito faz agora 1 ano e meio, 2 anos, é um estudo também sobre a pobreza multidimensional, porque é importante olhar a situação da infância através do olhar da pobreza monetária, mas também no conjunto dos indicadores que formam parte assim da pobreza, que incluem o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso à internet, o acesso à água e saneamento. Então, aquele estudo efetivamente mostra que tem um nível de pobreza assim que é alto, tinha uma porcentagem considerando todas essas dimensões da pobreza, dava um percentual de 60%, 6 de cada 10 crianças que estão numa situação de pobreza com essas várias dimensões. O que a gente viu naquele momento que pesava, assim, eu uso o passado porque é baseado nos dados que mais recente, mas enfim, e antes da pandemia, inclusive. Então, o que esses dados mostram que as dimensões que pesam muito tem a questão água e saneamento, o acesso também à conectividade, acesso da educação, são algumas dessas dimensões. Então, é importante olhar a pobreza nesse aspecto. Inclusive, é interessante porque a própria dimensão do acesso à água e saneamento, que saiu como uma dimensão muito
com desafios enormes, e está ainda mais gritante agora nessa situação de pandemia, inclusive, onde vemos quanto o acesso à água ele é fundamental para que as pessoas possam, inclusive, se protegerem contra a pandemia. Então, por isso, diria que a população das crianças e adolescentes, de maneira geral, ela sofre mais da pobreza do que a população geral. Isso acontece no Brasil, não acontece só no Brasil. É uma tendência que a Unicef vê a nível global, e isso acontece aqui também. Obrigado, Florence. Eu quero lembrar você que está nos acompanhando que pode participar enviando sua pergunta nas nossas redes sociais. É só utilizar a hashtag Giro Nordeste lá no Twitter, no Facebook também. Facebook, Twitter e também no YouTube. E agora vamos a João Pessoa. Quero chamar Marcos Tomás, da empresa paraibana de comunicação. Olá, Juraci. Saúdo a todos os colegas também, em especial a doutora Florence. E eu vou me alinhar à pergunta do Juraci, porque foi apresentado alguns índices e alguma evolução nessas últimas décadas em relação ao trato com a criança na primeira infância no Brasil, mas a gente ainda tem números que nos colocam em perspectiva muito negativa mundialmente, né? Especialmente trabalho infantil, né? A proteção contra a violência, contra a criança e tudo mais. E nessa gama de itens que envolvem as necessidades da criança, o que a senhora trata como essencial? Educação, condições sanitárias, essencial não, na verdade como prioritário, condições sanitárias, enfim, saúde, ou na verdade é indissociável, né? O que seria mais urgente para a criança no Brasil hoje? Sim, não, obrigada. Primeiro, tem um princípio assim de base que está na própria convenção, que todos os direitos, todos eles têm o mesmo peso, assim, são indissociáveis, indivisíveis, assim. A criança, a gente tem que olhar a criança, o adolescente nesse conjunto direito que tem. Mas o que a gente pode ver em termos de alguns desafios que são específicos do Brasil. Um deles, mesmo agora estou me referindo, inclusive antes da pandemia, é a questão efetivamente da violência, em particular falando dos adolescentes que são vítimas de homicídios. Esse é um número que ele é bastante alto na região, na própria América Latina, é a região que tem a proporção maior de adolescentes que são vítimas de homicídios, e o Brasil é um dos países que tem esse maior número. Teve uma redução com os últimos números que a gente teve do ano passado, mas continua sendo números extremamente altos, assim, por volta de 9 e 10 mil adolescentes que são assassinados a cada ano, que é um dos números assim mais altos que existe no Brasil. Então, isso mostra a importância de abordar esse tema. Também tem uma dimensão, não são qualquer um, a maioria desses adolescentes que são assassinados são meninos que moram em periferias, que são pobres, que são negros. A gente sabe muito bem quem é essa população. Então, isso seria um dos desafios muito específico e muito particular do Brasil. Um outro desafio é a questão da educação. Mesmo antes da pandemia, e depois a gente pode começar mais do impacto da própria pandemia, mas mesmo antes, tinha 1,5 milhões de crianças e adolescentes que estavam fora da escola. E esses são, outra vez, a maioria são pobres, são negros, vivem em periferias ou em regiões afastadas, muito no norte e no nordeste, onde esses indicadores costumam ser mais graves assim, do resto do país. Então, apesar que em números absolutos, em porcentagem, o Brasil tinha alcançado o que a gente se refere às vezes como um acesso quase universal à educação, esse quase, num país do tamanho do Brasil, representa esse 1,5 milhões de crianças e adolescentes, que é um número muito significativo. E para isso é necessário ter uma busca ativa, que inclusive está sendo implementada em alguns municípios, de realmente ir atrás de cada criança e adolescente que estão fora da escola
E os desafios maiores são, sobretudo no ensino médio, assim, onde no final do ensino fundamental, onde o risco de abandono é muito alto. Então, a educação é uma grande prioridade, a inclusão de criança e adolescente dentro da escola e também a questão da qualidade da aprendizagem. Talvez antes da pandemia, já tinha mais de 6, 7 milhões de crianças e adolescentes que estavam numa situação de desfasagem, idade séria, ou seja, que tem 2 ou mais anos de atraso. Esse é um indicador que a gente utiliza muito porque ele mostra o risco daquela criança e adolescente abandonar a escola. Ele mostra a forma como ele ou ela está conseguindo aprender dentro da escola. Então, essa dimensão de educação, ela claramente tem uma necessidade de priorizar. E com a pandemia, ainda muito mais, porque todas essas problemáticas vêm aumentando. E o terceiro, que talvez vou acrescentar aqui, é a questão, efetivamente, da água e do saneamento, que está com os desafios de acesso à água, talvez muito na região do norte, nos serviços, inclusive as escolas que sofrem desse acesso à água que está limitado em muitas das escolas, em particular pequenas escolas rurais, assim. Então, isso também são atrasos que se acumularam durante décadas, de alguma maneira, e que precisam de investimentos assim profundos. Então, eu diria esses 3 temas. Posso acrescentar outros que chegaram a ser ainda mais visível agora, a questão da conectividade, do acesso à internet, que tomou outro tipo que tem um impacto ainda maior nesse período agora de pandemia. Mas esses são alguns dos grandes temas que eu destacaria. Muito obrigado. E seguimos agora para Natal. É a vez de Bruno Cássio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, fazer a pergunta à representante do Unicef no Brasil, Florence Bauer. Olá, Juracy. Olá, os colegas de bancada. Olá, Florence. Eu vou pegar o gancho aí dessa pergunta que foi feita agora há pouco, avaliando que a senhora conhece muitos países pelo mundo, mas talvez não conheça um Brasil com dimensões tão continentais como é o nosso país, né? Um Brasil assim de diferenças sociais, econômicas e regionais. Eu queria perguntar para a senhora quais são os principais desafios de assegurar direitos de crianças e adolescentes em um país com dimensões geográficas tão diferentes. Sim, o Brasil ele tem efetivamente esse tamanho continental com disparidades que são entre as maiores entre os países que existem no mundo. Então, realidades que são muito diferentes entre a Amazônia, entre o sul do país, centros urbanos. A gente tem muitas realidades que são enormes, assim. O que a gente vê para poder responder e poder abordar o tema das grandes disparidades que existem no país, tem vários fatos. O primeiro é de ter sempre dados desagregados e monitorar essa situação nos vários locais dentro do país para poder ter toda a informação possível sobre essas disparidades. E depois, pelo fato, inclusive, pelo próprio tamanho, um país assim federal, então muitas dessas responsabilidades, elas são a nível estadual e a nível municipal. E é fundamental ter uma priorização das temáticas de criança e adolescência em cada um desses níveis do país, ou seja, tem no nível federal, no nível obviamente das políticas públicas que são nacionais, que são fundamentais. Tem as leis que são assim também um impacto no país inteiro, os orçamentos que têm que ser alocados, mas depois tem uma responsabilidade bem importante a nível estadual e a nível do município, porque tem muitas das temáticas relacionadas com crianças e adolescentes que são baixa responsabilidade municipal, tanto muito no âmbito da educação, por exemplo, ou da saúde. Então, o município, e agora pensando também que a gente acaba de ter as eleições no país, os prefeitos vão ter esse enorme desafio, agora os novos prefeitos que estão continuando,
de responder a esses desafios, que inclusive tudo se amplificou muito com a pandemia. O que a experiência mostra é que o investimento na infância, começando pela primeira infância, inclusive, é o melhor investimento que possa ser feito em termos de políticas públicas pelo retorno que ele tem. Ele tem um retorno em várias dimensões, obviamente relacionado com a questão dos direitos, relacionado à questão do desenvolvimento, mas também em termos econômicos. Tem vários estudos que mostram que para cada real, dólar, o que seja que investido na primeira infância vai ter um retorno de 7, 8 vezes assim depois em termos de menos necessidade de responder a problemáticas que nascem se você não investe nesses primeiros anos de vida. Então, o que eu vejo fundamental é essa priorização de crianças e adolescentes nos vários níveis de governança do país para poder responder a esses grandes desafios. Tem uma questão racial que é importante, porque muitos dos indicadores, diria praticamente a grande maioria, são todos os indicadores relacionados com a infância, eles sempre são piores quando a gente aplica uma desagregação por raça. E então, aí também é fundamental ter políticas que buscam justamente reduzir essas disparidades, assim, realmente buscando ir atrás. Por exemplo, no próprio exemplo da busca ativa, é fundamental ir atrás dessas crianças e adolescentes que são justamente as mais vulneráveis, que estão fora da escola. Por isso que esse apelo, inclusive, aos municípios, aos novos prefeitos, para priorizar criança e adolescente. A gente acaba de finalizar essa edição do selo Unicef, que reconhece os municípios que mais avançaram em uma série de indicadores relacionados com educação, saúde e proteção, e eles mostram como, quando o município prioriza as crianças e adolescentes na sua gestão pública, você tem um impacto real que se traduz em números que são avanços na vida real, assim, concreta das crianças e das adolescentes e dos adolescentes. Então, é um conjunto que vai desde os orçamentos, as políticas e a nível assim mais federal, baixando a todos os níveis de governança do país, com cada nível tendo um papel fundamental, inclusive os estados do próprio engajamento do Estado, dos governos estaduais e do município para priorizar as crianças e adolescentes. Muito obrigado, Florence, representante do Unicef aqui no Brasil. Obrigado mais uma vez. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para Fortaleza, onde está Leonardo Marinho, da TV Ceará. Obrigado, Juraci. Florence, gostaria de saber, né, para quem não sabe, o selo Unicef nasceu primeiro aqui no estado, né, aqui no Ceará. Por isso até eu acho que o estado possui aí ampla frente, né, em municípios reconhecidos, são 115 dos 184 municípios aqui do Ceará, 115 têm esse reconhecimento. Gostaria de saber por que o Ceará foi o primeiro estado a ser escolhido, a ter essa certificação, e também qual o impacto disso. Hoje a gente vê uma política voltada à primeira infância muito forte aqui no estado, inclusive sendo exportada para outros estados aqui vizinhos e até estados do Sudeste, copiando algumas ideias de políticas voltadas para essa primeira infância. Queria saber, então, por que o Ceará foi escolhido e o impacto disso nessas políticas voltadas para a primeira infância. Sim, é muito interessante essa história, inclusive, do selo, porque ela nasceu de uma iniciativa, efetivamente, 20 anos atrás. Ela nasceu no Ceará, eu não posso dizer que naquele momento foi uma opção que o Unicef queria fazer dentro do Estado, escolher
Ou seja, foi um conjunto de circunstâncias pelo nosso próprio escritório, que já tinha na época no Ceará, junto com os parceiros do momento, tanto os governos estaduais, nasceu essa ideia de uma metodologia que possa acompanhar de perto os municípios, mobilizar os municípios para que priorizem crianças e adolescentes e acompanhar de perto, capacitando, dando metodologias e assim por diante. Então, nasceu essa ideia, se testou a ideia e depois já de um ciclo, 2 ciclos, começaram a fazer avaliações e foi claro que o fato de ter essa metodologia do Selo Ceará se traduziu em progressos nos indicadores, ou seja, que os municípios que participam do selo progrediram mais do que os outros. E depois foi expandido no semiárido e depois, numa outra fase, foi na Amazônia. Aliás, inclusive, eu comecei no Unicef no Brasil 20 anos atrás. Depois eu fui para muitos outros países e acabei voltando para cá. Então, eu acompanhei essa parte inicial também. E, então, foi isso. Vendo que os números eram positivos, foi ampliado e agora cobre 18 estados. Nessa edição do CEDAW foram 1.900 municípios que participaram. Obviamente, o fato que o Ceará tem uma história tão longa teve um impacto profundo na própria gestão municipal e na própria gestão também do Estado, assim como um todo, onde existe uma priorização em criança e adolescente. Por isso, em muitos indicadores, inclusive relacionados com educação, assim, muitas iniciativas, como a questão da primeira infância, agora tem outras iniciativas que foram começadas, essa já mais recentemente, de colocar um enfoque na primeira infância dentro de postos de saúde, por exemplo, que foi introduzido esse tipo de iniciativa. Então, por isso que o Ceará, ele também teve, outra vez esse ano, o maior número, a maior proporção de municípios que ganharam selo. Então, o Ceará tem beneficiado, assim, diria, dessa história que está... que um papel um pouco de vanguardista, de alguma maneira, e depois com outros estados do próprio semiárido, do Nordeste, que também tiveram resultado muito promissor, e na Amazônia, onde os desafios são um pouco diferentes, inclusive. A própria Amazônia, ela é impactada por uma série de fatores externos, de barreiras que são objetivas e que dificultam, que fazem que a proporção ela acaba sendo menor. E a partir daí, então, o Ceará, relacionado com isso, com o fato de priorizar as crianças e adolescentes na sua gestão pública, efetivamente priorizam muito a primeira infância. E sempre tem um papel assim um pouco, diria, de alguma maneira, vanguardista em algumas dessas iniciativas de cuidado, de cuidado na primeira infância para o desenvolvimento tanto cognitivo, mas também com as outras dimensões social, psicológico, emocional das crianças, buscando oferecer todos esses cuidados para essas crianças. Então, a gente pode parabenizar todos os municípios que foram certificados, são 431 no semiárido e na Amazônia, mas reconhecendo, acho um destaque importante, inclusive, para o estado do Ceará, mas também para todos os outros, pelos esforços que fizeram. Obrigado mais uma vez e vamos girar, temos muitos assuntos para conversar com a representante do Unicef no Brasil, Florence Bauer. A gente segue para Pernambuco, quero chamar Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife. Olá, doutora Florence, olá, Juraci, colegas de batente. Doutora, eu perguntaria a vacinação. A vacinação contra o coronavírus é a ação de saúde mais discutida em todo o mundo hoje, não é isso? Além da falta da própria vacina, que já é uma questão, esse problema também engloba a falta de seringa, falta de profissionais, de equipamento de proteção, problema de logística, necessidade de distanciamento. São vários problemas na execução dessa vacinação. O Unicef trabalha com tantos índices, principalmente da primeira infância, índice de saúde para as crianças na primeira infância. Eu pergunto à senhora, existe risco
dessas ações prejudicarem outras campanhas de vacinação infantil que são tão necessárias, como cólera, sarampo, meningite, poliomielite, tétano, febre amarela? O que a senhora me diria? Sim, não, obrigada por isso, porque é uma preocupação que a gente tem, independentemente da situação do Covid, o nível de vacinação, ele tem uma tendência de caída ultimamente no Brasil. Então, a gente vê o sarampo voltou e a gente tem uma série de vacinas que tem um nível bem longe do 90, 95% que é recomendado pela OMS. Assim, em alguns municípios você tem níveis de vacinação que são 50, 60%, que não oferece essa proteção. Então, essa é uma preocupação real. Ela, inclusive, aumentou ainda mais com a pandemia, porque pela questão do lockdown, a preocupação, as pessoas levaram menos as crianças para ser vacinadas. Então, a gente já tem indicações, não tem os números assim, definitivos do ano, obviamente, mas a indicação é que esses níveis de vacinação são muito baixos, insuficientes. Então, o que vai ser efetivamente necessário, independentemente da vacina contra a Covid, a gente não pode ser um ou outro. É fundamental continuar com essas vacinas contra todas essas doenças assim infantis que foram mencionadas. O problema também é a gente tem que lembrar da importância da vacina. A vacina dessas doenças assim, poliomielite, etc., ela sofre às vezes das consequências do próprio êxito. Porque as pessoas, pelo fato que o nível de imunização foram muito altos, as pessoas passaram a não ver essas doenças. Quem viu recentemente alguém doente de poliomielite, assim? Por sorte, houve uma diminuição importante, mas pelo fato que as pessoas veem menos esse tipo de doença, elas acabam diminuir e, às vezes, não se dar conta da gravidade desse tipo de doenças, se elas voltam, e tem países onde a poliomielite volta, inclusive, que tem um efeito tão profundo nas pessoas. Então, por isso que é um esforço permanente. Além do que você mencionou, Josimar, assim, de toda a questão logística, da cadeia de frio, enfim, pelo tamanho do país, para que chegue onde precisa chegar, tem também o desafio da confiança na vacina, da demanda, lembrar para as pessoas que é importante que essa doença, apesar que você não está vendo, talvez nesse momento, ela é grave e a gente tem a possibilidade, graças à vacina, de proteger a criança. Então, vai ser efetivamente um desafio, assim, também no ano que vem, colocaria isso entre as prioridades importantes que tem que ser enfrentar e que tem que ser enfrentadas, e que não seja que os esforços para a vacina contra a Covid não seja em vez de, assim, as duas coisas elas são importantes e precisamos manter esses programas de vacinação para as crianças, porque esse ano perdemos muitas crianças. A gente entende também, pelo medo, assim, ficou mais difícil, sobretudo em alguns momentos, de levar a criança para vacinar. Mas a gente não pode perder isso. Tem que ter um esforço, e tem que ter um esforço contínuo de lembrar da gravidade dessas doenças, da importância da vacinação, que é uma tecnologia que permite proteger contra essas doenças. Obrigado mais uma vez. Pois bem, seguimos a rodada de perguntas. A Florence Bauer. Vamos agora a São Luís, capital do Maranhão, para a participação de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira. Olá, um prazer voltar a conversar com todo mundo aí da bancada, nossa entrevistada, um assunto tão importante. Eu vou insistir na questão da vacinação, mas pela ótica da logística. Me parece que o Unicef ele tem um papel fundamental aí na distribuição da vacina. E eu queria saber exatamente que papel é esse, como é que está sendo pensado o Brasil. E no caso do Maranhão, existe o consórcio Nordeste, alguns estados tentaram
comprar respiradores, né? E isso deu algum problema. E agora o governador do Maranhão, ele também está tentando adquirir a vacina sem depender necessariamente do governo federal. Como é que o Unicef está lidando aí com essa questão aí da logística da vacinação? Não vai ser fácil. Isso, você está se referindo à vacina contra a Covid, certo? Exatamente, contra a Covid, isso. Entendi, tá, obrigada. E no caso, América Latina é uma situação um pouco diferente, porque a nível global, o Unicef efetivamente tem um papel importante de compra de vacina e distribuição, né? Em particular nos países classificados como de renda baixa. Mas sendo o maior comprador de vacina no mundo, inclusive, o Unicef já tem essa característica e com um papel fundamental para a compra da vacina do Covid. Na América Latina, em particular no Brasil, a organização é diferente entre a ONU e mais a Organização Pan-Americana de Saúde, assim, que assumem essa parte e são responsáveis pela parte de logística e de apoio ao governo para a compra da vacina. O Unicef não está entrando nessa temática aqui no Brasil. O que sim a gente está oferecendo e vamos complementar, assim, coordenando com a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, é a questão justamente da comunicação e do esclarecimento do que é a vacina, de como é que faz, a importância de ter, assim, tirar as dúvidas das pessoas. Então, toda essa parte de comunicação que vai acompanhar essa campanha de vacinação, a gente vai fazer, mas não entramos na logística ou na compra das vacinas, não no Brasil. Em outros países da África, com bastante, assim, com grande importância, aqui não. Obrigado mais uma vez, Florence Bauer. A nossa hashtag, para quem quiser fazer perguntas e comentários, é Giro Nordeste. E vamos a Aracaju, capital de Sergipe, onde está Selma Souza, da TV Aperipê. Olá, quero saudar a todos, a você de casa que nos acompanha, ao Juraci, a nossa bancada, a nossa entrevistada. Bom, voltando um pouquinho na questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que esse ano completa 30 anos. O papel do conselheiro tutelar é fundamental na garantia, né, desses direitos. Mas a gente observa que a participação popular, nesse momento de eleger esses conselheiros, ainda é tímida. Eu queria saber de você como fortalecer a participação, né, popular e também esse engajamento. Sim, não, obrigada pela pergunta. Fundamentais. Os conselhos tutelares têm um papel muito precursor, vanguardista também nesse sentido, porque todo esse sistema de garantia de direito que foi estabelecido através do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, ele é muito rico, muito elaborado. Por isso a gente sempre fala que o Brasil foi um dos países que teve uma adaptação da Convenção Internacional de Direitos das Crianças das mais sofisticadas, de alguma maneira. E esse sistema de garantia de direito que foi estabelecido, ele é um componente disso. Então, nesse âmbito, os conselhos tutelares efetivamente têm esse papel importante, mas eles precisam ser fortalecidos. Assim, todas as pesquisas sempre mostram da responsabilidade que eles têm, do papel que eles cumprem, mas do papel que eles poderiam cumprir ainda muito mais. E acho que é uma questão de sensibilização também da população, de esclarecimento do papel dos conselhos tutelares. Acho que falta também uma compreensão, às vezes, entre parte da população, do papel que os conselhos têm. Tem uma questão de recursos, eles precisam de recursos humanos, muitas vezes falta recursos humanos e quando precisa de uma capacitação a ser regular sobre os temas que eles têm que tratar, que são complexos, precisa de recursos financeiros também para poder responder à complexidade, assim, as violações a gente sabe que as violações dos direitos de crianças e adolescentes são muito amplas, assim, e cada caso precisa de um trabalho
muito profundo para poder responder a esse caso particular. Então, eu vejo uma necessidade de fortalecer, de capacitar, inclusive era uma das ações dentro do próprio selo Unicef, faz parte dessas ações que foram feitas no âmbito dos municípios de capacitação dos conselheiros para poder fortalecer suas competências e poder responder da melhor maneira possível. É uma forma, inclusive, de prevenir violações de direitos, como a própria violência doméstica, outros tipos de violações. Então, realmente tem uma necessidade de valorizar, sensibilizar, informar e fortalecer, diria, os conselhos tutelares. E é hora da participação do público do Giro Nordeste. Ivone Santos, de Presidente Jânio Quadros, interior da Bahia, está assistindo pelo YouTube e enviou a seguinte pergunta a Florence Bauer. Qual o papel do Unicef diante de um tema tão debatido que é o racismo? Obrigada. Esse é diria, um tema que está na base e como uma causa subjacente de todas as violações de direitos, praticamente, que a gente vê. A gente sempre busca, como primeiro aspecto, e quando na medida do possível, sempre ter dados desagregados, justamente para mostrar essa disparidade racial que existe em todos os indicadores. Como eu falei, que toca a maioria das crianças e adolescentes que estão fora da escola são negros ou pardos, os adolescentes que são assassinados são assim, mas a grande maioria são negros e pardos, e a pobreza, o impacto que a pandemia está tendo agora na população, nas crianças e adolescentes também tem uma dimensão de racismo. Ou seja, o primeiro aspecto é de nunca deixar de mostrar essa evidência que mostra que atrás dessas grandes disparidades. E tem desafios muito profundos, assim, por exemplo, o tema dos homicídios da população negra e parda tinha uma naturalização. A gente tem são números espantosos, assim, entre 25 e 30 por dia, assim, que são assassinados, que já não é notícia. E não é notícia, sobretudo, quando é um menino negro ou pardo, pobre, de uma periferia. Já não é notícia. Se for outra característica racial, já é mais notícia. Então, a gente trabalha esse conceito, inclusive nos nossos meios sociais, não é coincidência, é racismo. Ou seja, muitos desses acontecimentos assim mediáticos que foram mediatizados recentemente, que a gente viu, tem essa dimensão racial que não é coincidência. A gente tem uma rede, o Unicef trabalha dentro dos municípios. Apoiamos também a formação de núcleos de adolescentes, líderes adolescentes. Uma rede de 30 mil adolescentes nesses 1.900 municípios com os quais estamos muito em contato. E tem uma população assim muito importante, negra e parda. E além desses indicadores que a gente vê, a gente escuta com eles o tempo inteiro, assim, como as discriminações diárias que eles vivem. Eu estava falando com um grupo de adolescentes, falei com vários deles, enfim, lembro um agora que era no Rio, que fala como o olhar e atendimento ele é diferente quando você entra no serviço de saúde, por exemplo, quando você está na rua, ou um menino negro que entra num shopping, num supermercado, corre mais o risco de ser seguido, assim, de as pessoas acharem que ele pode potencialmente cometer algum tipo de roubo. Então, essas são dimensões muito profundas que precisam ser abordadas. Então, entre as abordagens, tem que ter essas ações afirmativas, ir atrás, justamente, se a gente fala de inclusão dentro dos serviços, ir atrás dessas populações que são as mais vulneráveis,
desnaturalizar essa situação de racismo, poder falar sobre o tema, poder entender o que está acontecendo, poder abrir, poder ter uma conversa e cada um fazer também uma autoanálise, tanto a título de sociedade como a título individual, o que cada um de nós estamos tendo como comportamento que talvez a gente não está se dando conta e que tem uma dimensão racista dentro disso. Então, é preciso tanto uma abordagem em geração de dados, políticas afirmativas, busca dessas populações mais vulneráveis, ou talvez políticas que possam atendê-los e permitir de reduzir essas disparidades, e uma discussão, enfrentar essa problemática, e tudo passa por reconhecer que existe racismo. Eu acho que esse reconhecimento profundo a nível do país ainda não aconteceu a todos os níveis, e eu vejo isso como uma condição para como poder enfrentar esse problema. Então, problema extremamente profundo, complexo, e que a gente agora como Unicef está tratando como reconhecendo que é uma das causas subjacente, não sei se fala em português, assim, profundas de todas as problemáticas que as crianças e adolescentes enfrentam. Obrigado mais uma vez, Florence Bauer. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. E vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para a representante do Unicef no Brasil, Florence Bauer. No Brasil temos vários casos de crianças sendo mortas diariamente por armas de fogo em função da violência. Nesta semana, o governo federal do Brasil zerou o imposto para a compra de revólveres e pistolas. A partir da realidade de outros países, como o Unicef vê o que poderia ser feito para diminuir o número de crianças mortas por arma de fogo no Brasil? Sim, obrigada pela pergunta. É uma das temáticas bem características do Brasil, esses altos números de adolescentes que são vítimas de homicídios, e muitos deles por armas de fogo. Entre os vários componentes, as várias dimensões que têm que ser abordadas, uma delas é a questão da impunidade. A grande maioria, mas assim dependendo dos locais, a gente é difícil ter números precisos, mas assim a grande maioria dos casos não são investigados. Então, o fato que o caso não é investigado, ele deixa, assim, replica, cria uma naturalização, e é mais difícil interromper esse ciclo da violência. Então, esse é um aspecto. A circulação de armas, a gente vê efetivamente que a maioria desses homicídios ele acontecem por armas de fogo. Então, obviamente, o fato de ter as armas contribui também para isso. O que precisa também é dar oportunidade para esses jovens. A gente vê o fator protetor da própria escola, um estudo que a gente fez no Ceará faz alguns anos sobre o Ceará sofre ainda muito dessa questão da violência e dos homicídios. Um estudo que fizemos mostrou que entre os adolescentes, ou seja, a maioria dos adolescentes que foram assassinados estavam fora da escola há mais de 6 meses. Então, isso mostra o fator protetor também da escola e a importância dessas políticas, outra vez, de busca ativa, de ir atrás das crianças para que elas sejam incluídas dentro da escola, porque também tem esse papel protetivo. Tem que ter as oportunidades assim de lazer, de cultura para os jovens, para que eles tenham que uma forma de proteção também contra a violência. A desnaturalização, diria, com um aspecto fundamental. A sociedade está acostumada com adolescentes negros assim sendo assassinados a cada dia, e cada morte é um drama, obviamente. E
é um drama não só para obviamente, para o adolescente e para a família, mas tem um efeito na comunidade inteira. A gente fala de estresse tóxico, assim, que começa a se sentir até na primeira infância. Você está num entorno de violência, e isso tem impacto muito além daquela família, do mais próximos, de um sentimento assim de medo, de ansiedade. Em algumas, a gente sabe, tem comunidade onde antes da pandemia as escolas tinham que fechar muitas vezes por causa da violência, ou as crianças e adolescentes têm medo de ir na escola. Então, são várias dimensões que têm que ser abordadas e uma sensibilização sobre essa problemática também. Precisamos debater esse assunto. Muito obrigado mais uma vez, Florence. E temos mais perguntas. Vamos chamar agora novamente Marcos Tomás, da empresa Paraibana de Comunicação. Aqui sobre vacina, né, mais especificamente o risco dessa onda de resistência à vacinação que a gente vive, mas eu queria expandir para além da saúde essa percepção, porque esse movimento crescente de ataque a organizações internacionais bilaterais, né, ele se espraia para várias outras organizações, inclusive a própria ONU e a Organização Mundial do Comércio e tudo mais. A gente sabe a importância e relevância que esses órgãos têm. Então, na visão da senhora, como essa onda negacionista, anticientífica, pode comprometer, né, até os avanços que foram mediados e a própria atuação dessas organizações internacionais bilaterais? O que é fundamental é a evidência. Assim, as organizações internacionais, elas buscam, a Organização Mundial da Saúde, Unicef, enfim, todos os órgãos da ONU e outras, sempre busca basar tudo na questão da evidência. E foi até interessante porque a gente fez um estudo, inclusive vamos lançar amanhã, mas entre algumas das informações que a gente estava analisando, é que apesar que tem essa tendência de aumento dos fake news e de acreditar nos fake news, assim, tem também as pessoas colocaram sobre o Covid aí, em primeiro lugar, quem mais confia estavam os médicos e os científicos. Então, e isso é fundamental, porque essa evidência, ela tem que ser a base das decisões que são tomadas. Precisa ter uma transparência, mas precisa basar assim nos fatos. A gente sabe que essa crise do Covid, ela sofreu muito, além do vírus, a gente fala do vírus do fake news, que espalha, enfim, tem aí, enfim, documentários disponíveis que falam uma notícia falsa, circula muito mais que uma notícia de verdade. Tem selado, assim, essa atração, assim, do público para as notícias que tem um lado, não sei, atrativo pela provocação e pelas fake news que infelizmente fazem que circula muito mais. Então, o fundamental é isso que a gente sempre faz, de basar assim as decisões, as recomendações nos dados. Então, na própria questão das vacinas também vai ser muito ao redor disso. Uma vez que uma vacina ela é reconhecida, ela é aprovada pela Organização Mundial da Saúde e passou por todos os testes, a gente vai colocar essa informação à disposição do público. É realmente um esforço coletivo também de formação do próprio usuário, começando inclusive pelas crianças e adolescentes, da responsabilidade que a gente tem quando espalha uma notícia. De replicar tem também que ter toda uma sensibilização, o papel de cada indivíduo na hora de no WhatsApp ou mandar para outra pessoa algo que eu recebi, de verificar a fonte. Então, esse acho que vai
vai ser uma grande prioridade sobre o tema das vacinas e sobre toda a questão do Covid. Agora a gente estamos trabalhando muito e preparando, inclusive, uma série de ações sobre a questão da volta da escola. Depois da pandemia. Um dos grandes impactos que teve essa pandemia foi o fechamento das escolas, no momento em que tudo foi fechado, mas o que aconteceu é que o Brasil é o país com o período mais longo de escolas fechadas. E enquanto a recomendação em qualquer crise humanitária é que a escola seja a última a fechar, e a primeira a abrir, aqui está acontecendo um pouco ao revés. Ou seja, temos muitos lugares onde todo o resto está aberto e a escola não. E isso também relacionado com uma série de fake news que circulam, enquanto a evidência mostra que não existe uma correlação pelas escolas que abriram, os países que abriram as escolas, assim, não tem uma correlação entre a abertura das escolas e um pique assim de pandemia a nível comunitário. O contágio ele acontece mais em outros tipos de ambiente do que numa escola que implementa todas as medidas, distanciamento, turnos, etc. Então, esse é outro tema onde a gente tem que trabalhar muito a questão da evidência e no caso de escolas, mostrar o impacto profundo que o fechamento das escolas está tendo no desenvolvimento da criança, tanto na aprendizagem, como na nutrição, como na violência, como na própria saúde mental. E isso são elementos que têm um impacto muito profundo, assim, que vai afetar o desenvolvimento das crianças a longo prazo e que a gente vê um risco de perder uma geração, assim, por causa dessa situação. Então, aí também vamos ter que trabalhar muito essas evidências para mostrar o benefício da abertura das escolas comparado com o risco. Obrigado mais uma vez. E seguimos com mais questões para a representante do Unicef no Brasil, Florence Bauer. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos falar mais uma vez com Bruno Cássio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Florence, eu acompanhei essa semana o anúncio do selo Unicef. Primeiro, parabéns pelo evento virtual. E aí eu pude fazer uma conta rápida em relação aos municípios aqui do Rio Grande do Norte. Das 167 cidades, apenas 53, ou seja, menos de 50%, conquistaram aí o selo Unicef. Eu queria perguntar para a senhora o que é que isso representa em relação ao número total, se a senhora acha que é um número baixo, e por que os gestores, ou grande parte deles, ainda não reconhecem a importância desse selo para políticas públicas na área dos direitos da criança e do adolescente. Sim, eu estava olhando os números aqui, a participação foi no Rio Grande do Norte de 34%, assim, em relação ao número total, que é já um nível de certificação, assim. É um nível já que é interessante, que mostra um compromisso de uma boa parte do município com crianças e adolescentes. Claramente, a gente precisa ir cada vez mais alto. A média é 28%, inclusive no Nordeste, ou seja, é mais alto, o que é positivo, tá? Demonstra que vários municípios se comprometeram assim, a colocar criança e adolescente na gestão. Claramente, o que a gente busca é aumentar cada vez mais. Isso vai ser, inclusive, a grande provocação que a gente vai fazer na próxima edição do selo. Ela vai ser lançada o ano que vem, agora que os prefeitos foram eleitos, e aí a gente vai adaptar a edição do selo em função das problemáticas agora, pandemia, pós-pandemia, que com alguns temas que precisam ser precisamos enfatizar mais do que outros, e vai ser importante essa convocatória. A gente vai convocar os estados também para que se comprometam, porque muitos indicadores, na realidade, necessitam um trabalho dos dois níveis, estaduais e municipais, mas, sobretudo, um convite para
os municípios que participem e que se comprometam a colocar os direitos de crianças e adolescentes. Já estamos bastante felizes assim com esses 431 municípios que conseguiram selo, são 381 no Nordeste, ou seja, um número significativo. O que é importante não é só aqueles que foram certificados, o que os números mostram é que os municípios melhoraram nos indicadores de educação, de saúde, de proteção, não só melhoraram mais do que os outros, não só aqueles certificados, mas também aqueles que participam. Claro, o certificado ele vai ser reconhecido pelo fato que ele teve uma progressão maior comparado com si mesmo, inclusive. E tem também uma série de indicadores, de resultados sistêmicos que eles têm que alcançar. Mas quando a gente analisa os números, o que vemos é que os municípios, isso de maneira geral, os municípios que participam melhoram mais os indicadores do que os outros. Tem um indicador que é interessante na desfasagem em idade séria, por exemplo, a nível do Brasil, houve uma redução do porcentagem de crianças que estão mais 2 anos de atraso ou mais de 10,7%. Nos municípios certificados, essa redução foi de 15%, ou seja, 15% comparado com 10,7%, bem grande a diferença. Mas naqueles que participaram, que não foram certificados, incluindo todos eles, também foi de 12,5%, mais ou menos, ou seja, também melhor do que geral. Então, isso mostra como essa iniciativa ela compromete assim o município para colocar os direitos da criança e adolescente no centro da sua gestão pública e isso tem um efeito nos indicadores e não só no certificado, porque no final o que a gente quer é que os indicadores melhorem para crianças e adolescentes. E isso a gente vê esse progresso nos indicadores independentemente, inclusive, da certificação. Claro, aqueles certificados fizeram um esforço ainda maior, mas já o fato de participar é muito bom, e essa foi a edição do selo, onde a gente conseguiu manter uma participação, a maior participação ativa dos municípios em comparação com aqueles que aderiram no começo. Então, uma boa adesão, apesar de todo um contexto que a gente conhece que foi complicado, mas teve uma boa adesão. Estamos quase no final do Giro Nordeste de hoje. Gostaria de agradecer a participação da representante do Unicef no Brasil, Florence Bauer. Florence, nós temos aí 1 minuto para as suas considerações finais. Fique à vontade. Muito obrigada. Eu queria agradecer realmente e fazer um apelo para reconhecer que as crianças e adolescentes são quem mais sofreu da pandemia, assim, dos impactos indiretos de maneira muito profunda. A gente vê que as famílias com crianças e adolescentes que mais perderam renda, a alimentação foi prejudicada, a saúde mental foi prejudicada e a educação é o que mais preocupa. Então, um apelo para que a reabertura das escolas com modalidades adaptadas ao contexto, uma reabertura da escola física seja uma prioridade absoluta para o ano que vem, depois do recesso do verão, para dar essa possibilidade às crianças e adolescentes a voltar a escola. A gente, obviamente, não vai ser aberta como antes, vão ser turnos, vão ser vários com ventilação, com distanciamento, assim por diante, mas é fundamental que as escolas sejam reabertas nesse sistema híbrido depois do recesso do verão. Obrigado mais uma vez, Florence. O Giro Nordeste está terminando. Eu quero agradecer também aos comunicadores, Marcos Tomás, da empresa paraibana de comunicação, Bruno Cássio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Leonardo Marinho, da TV Ceará, Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, e Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe. Muito obrigado também a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. A nossa convidada é a atriz e cantora Zezé Mota. Até lá!